Olá, meus amados irmãos, a paz de Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja repousando sobre a vida de cada um que está nos acompanhando agora pela TV Web Renascidos em Pentecostes. Sou Daniele Santos e te recebo para mais um Na Origem do Carisma, hoje com uma presença especialíssima. Hoje eu não estou na Paróquia São Pedro, estou sendo recebida aqui no Seminário Propedêutico São José, da Arquidiocese de Brasília, para gravar aqui o especial Vocações sobre Sacerdócio com o reitor do seminário, Padre Cícero Lima. Muito obrigada, Padre, por nos receber e obrigada pela sua participação. Obrigado também. Para mim é uma alegria estar a serviço da igreja e aqui nesta casa de formação, como você disse, eu me dou a cada instante pelas vocações e especificamente pela vocação sacerdotal, na qual cada jovem, cada seminarista coloca a sua esperança de um dia poder também servir a mesma igreja com a própria vida. Obrigado, um abraço também a todos os paroquianos da Paróquia São Pedro e a comunidade Renascidos em Pentecostes. Obrigada. É uma grande graça a gente estar aqui. Nós estamos aqui no Seminário Propedêutico, onde os seminaristas são acolhidos no primeiro ano de formação, né, dessa caminhada longa ao sacerdócio. São 25 seminaristas, Padre, esse ano? Atualmente 23 este 23? ano. 23 seminaristas. E o Padre Cícero está aqui como reitor, preparando aí, responsável pelo seminário, preparando esses jovens futuros sacerdotes para a nossa igreja e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa linda vocação da nossa igreja de ser o sacerdote, esse que leva o próprio Cristo a nós todos os dias, até nós, né? Padre, vamos falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal. Todo mundo vê, todo mundo está na Santa Missa todo dia e não dá o verdadeiro valor à missão do sacerdócio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, em linhas gerais, o que é ser sacerdote? O que é a vocação sacerdotal hoje na igreja? Bom, primeiramente, o sacerdócio é um chamado, é um dom de Deus. Deus chama uma pessoa humana para participar deste ministério e serviço, fazendo de sua vida uma vida configurada à de Cristo. E, de certa forma, Cristo, através desta pessoa, realiza ou dispensa todas as suas graças, algumas delas muito específicas, e a celebração dos sacramentos, o próprio serviço doado através das pregações, das bênçãos, tudo que o padre ou mesmo o sacerdote realiza é Cristo. Ele empresta o seu ser ou se dá mesmo inteiramente a Deus para que o próprio Deus, através de Cristo, continue a santificar e a salvar as almas. Eu gosto de citar a palavra, o mesmo testemunho de São João Maria Vianney, que diz que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. O sacerdócio é o sacrifício de Cristo e isso se faz de forma continuada através de nós, pobres humanos, como instrumentos, mas em vista desta salvação, este dom para toda a humanidade. É um ministério, é um serviço, como eu disse, de uma vida doada para a salvação das almas. A gente sabe que é uma vocação que exige muitas renúncias, como qualquer vocação, né? Não só a sacerdotal. Mas o que aquele jovem que está nos acompanhando agora e que sente esse desejo, ou que sente o coração esquentar e ao ouvir o senhor falar sobre o sacerdócio, precisa ter, ou se existe uma capacidade mínima para um jovem achar que pode ser sacerdote, ou é só a nível espiritual? Tem alguma característica especial que esse jovem pode ter para achar que tem a vocação sacerdotal? Como é que acontece esse discernimento? Bom, o discernimento acontece na experiência de Deus, claro, porque é Ele que chama. Então, o candidato se vê inquieto por tamanho amor e responde com generosidade, da mesma forma, com amor total. Claro que para ser sacerdote tem que ser homem, tem que ser uma pessoa
desprendida de si, porque para doar a sua vida não deve estar apegado a ela, o próprio Cristo disse isso. Quem quer perder a sua vida vai ganhá-la, e quem quiser me seguir renuncie a si. Então, alguém totalmente generoso, disposto a uma entrega profunda de si pelo outro. Também algumas virtudes, tem que ter algumas capacidades a nível intelectual, também uma saúde física, porque quem está doente não pode se doar, se entregar. Como é que vai se entregar ao outro se se tem que primeiro cuidar de si, né? Isso tanto a nível físico como psíquico, ter as condições mínimas, isso a gente no período da formação ressalta um tanto mais, ou mesmo no discernimento, nos encontros, nas conversas que a gente tem com cada candidato. Bom, e um grande amor à igreja, eu acredito que são elementos essenciais, além da firme e forte experiência de Deus. Como eu disse, visando antes um bem maior pela salvação de todos, né? O sacerdote, ele, de certa forma, renuncia a tantas coisas para que os filhos de Deus possam encontrar esse bem maior, esse tesouro que é Deus. E aí está a sua alegria. As renúncias fazem parte de todas as vocações, de todo estado de vida, passa por isso, porque a cada instante devemos renunciar ao nosso egoísmo. Quem quer viver de amor deve realizar qualquer tipo de renúncia que envolva um apego a si ou a qualquer coisa. Sim. Mas, eu diria, um amor profundo, né? Viver de amor, como foi dito, e um olhar muito generoso para o outro, né? Aqui eu cito aquilo que Jesus dizia dos mandamentos, né? Amar a Deus e amar o próximo, mas de uma forma muito mais configurada àquele que é o amor de Cristo, quando passou por esta existência, por esta humanidade, assumindo um corpo, uma carne, e ele é o modelo não só de discípulo, de cristão, mas o modelo, sim, de santidade, mas o modelo de sacerdote. É ele o eterno sacerdote, e é ele que celebra ao Pai esse louvor, que é o amor no Espírito Santo. O senhor falou aí de doação, eu acho que resume muito bem a figura do sacerdote, porque vocês renunciam à própria família, às vezes ficam muito tempo sem ver família, né? Renunciam à própria vida, né? Os próprios sonhos, e se doam para os outros. A gente vê tantas figuras de sacerdotes que passam anos sem ver os familiares, natais, né? Datas de aniversário, datas comemorativas longe da família. Essa palavra pode resumir o sacerdote, doação? O senhor acha que sim? Acho que sim. É um amor doado pelo outro. Não é diferente também no matrimônio. Quem está disposto a assumir um amor conjugal, também para futuramente realizar uma família, viver numa família, renuncia à sua, de uma forma para ter condições de abraçar e formar esta nova família. Deixa pai, deixa mãe, assim como o padre também os deixa, sim, para ir para este segmento mais próximo de Cristo e aprender com ele esse estilo de vida, um estilo amoroso e de total doação. Eu acho que seria o essencial. Claro que toda vocação exige uma renúncia, né? Para quem é mais apegado aos familiares, mesmo algum dia, se for assumir uma família, teria que deixá-la. Inevitável, né? Não tem como não passar por essa etapa, seja qual for o estado de vida. Faz parte do chamado, né? Isso. O próprio Jesus diz para que a gente renuncie a tudo e o siga, né? Padre, hoje a gente vê uma característica muito diferente nos nossos seminários, graças a Deus, a gente vê uma juventude
né? Cada vez mais interessada, e essa vocação sacerdotal cada vez mais sendo jogada no coração desses jovens. Cada vez mais a gente vê jovens, rapazes jovens nos seminários. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da opinião do senhor em relação a isso. O que é que fez ou o que é que faz com que cada vez mais jovens sintam esse amor pela igreja, sintam essa vocação sendo dilatada no coração? E qual o testemunho, qual o reflexo que isso tem para a nossa sociedade em geral? Porque um jovem que abandona tudo, abandona a vida de trabalho, vida de família, para se dedicar à igreja, com certeza isso é um grande testemunho e traz um reflexo para a sociedade. Eu queria que o senhor, como padre, como reitor de um seminário, desse a sua opinião. Bem, a vocação ela tem seu teor eclesial e comunitário. A vocação é para o outro, não é para si. Então, uma vocação sacerdotal nasce também como fruto de uma comunidade eclesial. Aqui, no nosso caso, a Arquidiocese de Brasília, acredito também que é fruto de nossas orações. O Senhor da Messe pede que nós, intercedamos por mais e novos operários. E a Igreja de Brasília, sim, tem realizado suas orações, seus pedidos, toda uma procura para se criar essa cultura vocacional no meio de nós. Então acredito que a Igreja de Brasília também agora pode recolher os seus frutos por conta daquilo que ela doou. É uma igreja viva, a gente sabe quantos movimentos, e o jovem, ativa, né? O jovem na experiência de Deus não tem como não se questionar sobre a vontade desse mesmo Deus, né? Ao ponto de dizer como um Francisco, um Paulo, o que queres que eu faça? Alguém que já nessa iniciativa, nesse questionamento está se perdendo, né? Está, ou melhor, se doando, porque se encontra numa outra vontade, a vontade divina. Alguém que está disposto a perder a sua vontade ou colocá-la nas mãos desta vontade divina. E como comunidade, nós devemos dar todo o apoio, não só rezar, mas também o incentivo, a motivação dos nossos jovens a não temer este amor ou mesmo esta generosidade de viver na doação de si. É feliz o consagrado, é feliz verdadeiramente alguém que ama profundamente o matrimônio, é feliz um sacerdote que com sinceridade abraça o seu ministério. É claro que existe um combate, a princípio contra o pecado, e isso é para todos, e o pecado com certeza atrapalha a obra de Deus no meio de nós. E esta luta, claro, para vencê-la, nós temos que nos unir como comunidade e viver aquilo que é o amor no meio de nós, né? O próprio Deus que nos congrega, nos reúne, e esta força, este poder que vem de Deus, com certeza nos impulsiona a fazer a sua vontade, também na evangelização, na comunicação deste amor para aqueles que ainda têm sede, porque não experimentaram, não tiveram contato, ou não se deixaram perceber, ou não se deixaram abraçar, serem abraçados por este amor grandioso. Eu coloco tudo nessa ótica. Acredito que a vocação parte do amor de Deus e depois se conclui numa resposta amorosa do amor humano, que devolve de forma gratuita, com intensidade e com esperança, o mesmo amor recebido. Cabe a nós agora incentivar, motivar essa juventude para acreditar no amor de Deus, né? Que é um amor forte e que nem a morte pôde vencer. Graças a Deus, é um amor realmente muito forte. A gente vê esse crescimento não só na vida sacerdotal, mas em outras congregações. A gente vê o crescimento das novas comunidades. Nós somos de comunidade e vemos também o grande chamado de jovens também para a entrada de vida consagrada. Isso é muito bom para
para a nossa igreja, né? Essa juventude querendo ser mais de Deus, onde a gente vê um mundo tão banalizado, tão pecaminoso. Em contramão, a gente vê uma juventude também que quer ser de Deus, quer evangelizar, quer levar o nome de Deus aos 4 cantos do mundo. É essa ótica que a gente tem, né, padre? O jovem tem sede, o jovem tem sede de sentido, sede de amor, e quando ele encontra um verdadeiro ideal, ele é capaz de entregar-se totalmente. E, neste caso, não é idealismo, mas sim mistério. O nosso ideal é Deus, e para nós não há sentido numa vida sem este divino autor que de forma tão bela nos criou, de forma tão cuidadosa, com tanto carinho, possibilitou a todos que participássemos desta linda vida, e vida que é Ele. Não há como vivê-la, esta vida, como disse, sem um mínimo de gratidão. E aí que está o teor da vocação. A vocação também é gratidão, porque eu devolvo a Deus aquilo que, sem merecimento, Ele me deu. Então, o consagrado, a consagrada, antecipa aquilo que é a resposta que todos nós daremos um dia, né, a Deus. A nossa vida é toda para Ele. E por isso o desejo, né, de viver de forma tão intensa este amor já aqui na terra. E aí sim, uma vida consagrada, né, já com o sagrado, com aquilo que será o sentido de tudo que existe. Não só será, mas se planificará, onde tudo estará que a gente bem vai realizado. viver na eternidade, a gente já começar aqui, né? Isso é muito bonito. Você que é jovem, que está nos acompanhando, de qualquer idade, jovem de espírito, que eu falo aqui, veja essa beleza. A intenção desse programa, padre, é justamente essa, é passar a beleza das vocações, das diversas vocações, da gente se entregar e viver a vocação. É justamente o que o padre Cícero falou, é devolver a Deus o que Ele nos dá sem merecimento. Nós não merecemos, mas Ele nos dá em profusão amor, misericórdia, e nós só devolvemos a Ele. E é uma graça, tanto o sacerdote como o casal que se une em matrimônio, como o leigo consagrado, ou na vida religiosa, seja qual for a vocação, nós estamos devolvendo ao nosso Deus a prova de amor que Ele nos dá todos os dias. E o padre Cícero também teve o seu discernimento vocacional, né, padre? Teve seus conflitos. Como é que foi, padre, em poucas palavras aí? Eu sei que deve ter tido aí uma história longa, mas como é que foi assim, a sua descoberta da vocação sacerdotal? De forma muito simples, como eu tinha dito, Deus foi o motivador e o primeiro que se aproximou. Foi a partir de uma experiência real, e eu friso isso, porque eu me daria totalmente aquilo que merece a minha vida. Então eu me dei a Deus e o assumi como meu pleno sentido, pleno amor, porque a partir dele me vi amado, me vi realizado, e nada melhor que respondê-lo com o mesmo amor. Bom, eu era um jovem e ainda sou um pouco ainda, com o tempo a gente vai deixando, mas com o coração ainda jovem. Eu, quando mais novo, tinha os normais anseios de uma pessoa que deseja conquistar, chegar a um lugar e a um emprego específico, uma profissão, como a vocação natural que está dentro de nós nos toca. Eu também pensava em ter filhos e casar, como normalmente todos, acredito, já algum dia se perguntaram.
Então, na normalidade das coisas e na naturalidade de todo o andamento, Deus de repente chega e a partir do seu amor me faz sentir chamado a estar com Ele. E é algo que acredito que todos nós somos chamados, estar com Ele, porém de uma forma muito específica, né? E quando me perguntava o que é isso, num momento específico, num dia próprio, numa adoração ao Santíssimo, eu não entendia muito, mas eu me sentia feliz por estar ali e eu queria que aquele momento se multiplicasse ou desse continuidade na vida. Eu queria viver por aquele amor. E na minha pergunta a Cristo, mas Senhor, eu não entendo, o Senhor está me chamando a quê especificamente? E a primeira palavra que veio na minha imaginação, na minha memória, foi sacerdote, ser padre. E aí eu, não, isso não, porque eu não sou preparado, eu não tenho condições, porque não tenho as devidas capacidades e qualidades, então eu acho que não é isso não. E aquilo ficou no meu coração, numa oração simples diante do Santíssimo. E comecei a me questionar, a rever a minha história, em muitos momentos conversando com um ou outro padre, numa direção espiritual, numa confissão. Alguns perguntavam se eu já tinha pensado em ser padre. Eu, não quero pensar não, porque não estava nos meus planos realmente. E tive que traçar um período de discernimento, claro, com o acompanhamento da igreja, através de muitos sacerdotes com os quais tive contato, especificamente com o diretor espiritual que tinha, mas em primeira mão não aceitei bem a ideia, né, ou a proposta, porque eu tinha meus planos e estava caminhando para eles. E assim aconteceu. Eu fiz o que tinha que ser feito, continuei fazendo, eu trabalhava, estudava, namorava e com o tempo, discernindo junto com o meu diretor espiritual, procurei o auxílio, claro, por causa da interrogação, e neste acompanhamento eu fui dando os passos rumo a esse discernimento mais próximo da igreja, com a igreja. E aí sim passei a frequentar os encontros de discernimento e até o momento de fazer a experiência dentro do seminário. No seminário ainda há continuidade do discernimento, porém de uma forma mais desejosa, você quer, você se põe pronto e com a igreja passa a, a receber tudo aquilo que Deus, de uma forma muito pedagógica e formativa, quer oferecer para aquele que é o futuro ministro da igreja, o sacerdote. E depois, fazendo a experiência de seminário, aí sim fui ordenado, primeiramente diácono, depois padre, e agora com a missão de formar, ou pelo menos colaborar, no mínimo, Futuros para os padres. futuros sacerdotes desta igreja O senhor local tem em quantos Brasília. anos de sacerdócio? Eu faço agora, daqui a alguns meses, daqui poucos meses, 2, 3 meses, 5 anos. Eu estou com Que 4 anos de bênção. padre. Que bênção. Uma vocação vivida aí na santidade. Padre, eu queria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem para esses jovens, para esses rapazes que estão nos acompanhando agora, que sentem ou que já pensaram, que pensam nessa vocação, que estão com medo ou que têm seus conflitos, que estão passando por aquela crise inicial que a gente sabe que todo mundo tem em qualquer vocação, mas especificamente aqueles rapazes que têm a vocação ao sacerdócio, que o senhor deixasse uma mensagem para esses rapazes. Bom, pensar em algo bonito e grandioso como é o sacerdócio é algo digno e merece uma certa atenção. Pensar já é um bom início. Agora, importante discernir, né, se é a vontade de Deus, se é uma vontade humana, se é fruto de um desejo pessoal, de um pensamento
próprio ou se realmente vem de Deus como proposta. Então, o ideal seria traçar um itinerário de discernimento. Isso se faz com tempo, se faz com pensamento, se faz com meditação, com aconselhamento, com escuta, mas também com diálogo. Não é de forma improvisada, não é assim mágica ou simplesmente fruto de um querer. Eu quero ser padre, pronto, já automaticamente se vê inserido numa instituição. Não. Se questionar mesmo. As dúvidas são positivas e nos fazem procurar respostas. E procurar respostas naquele que é o autor do chamado, antes, né? E Deus, claro, age de forma muito pessoal e próxima, se utiliza dos seus instrumentos através da mediação de pessoas, de fatos, né, específicos do dia a dia, né, às vezes um questionamento, um fato específico pode mexer com o coração do candidato ou do vocacionado e ser próprio um sinal de Deus. Mas ter alguns critérios, daquilo que eu disse agora há pouco, para não se ver aí pego de surpresa diante das dificuldades que são apresentadas, né? Dificuldades vão existir, mas é preciso ter uma certa maturidade e um caminho percorrido para não chegar de forma improvisada mesmo, de ser alguém em condições, com bagagem e com, como eu digo aqui, alguns com couro duro, para suportar as cruzes que virão. Então, é interessante, mesmo os mais jovens, que façam um bom caminho e, de preferência, na aproximação de alguém que vive a vocação. Isso também se faz dentro do matrimônio, né? É importante estar ali tendo contato, de conversar, de ver a realidade, de construir a casa em fundamento, em rocha firme, como diz a palavra, não na areia dos sentimentos, das emoções, ou, como eu disse, dos improvisos. É importante solidificar uma resposta vocacional neste amor concreto de Deus e considerando as experiências de outros que vivem ou já viveram ou já estão inseridos na própria vocação. Porque pode ser um sinal, pode ser um instrumento para que eu possa tomar as devidas decisões e até mesmo precauções futuras. Por isso que é uma longa formação, né, padre? São quantos anos de formação? Bom, aqui em Brasília, no seminário, ou nos nossos seminários, porque o propedêutico e o seminário maior, primeiramente 1 ano de iniciação, introdutório, que é o propedêutico, depois mais 7 anos no seminário maior, Nossa Senhora de Fátima. E posteriormente, concluído esse período, o candidato faz uma experiência faz uma experiência de 6 meses, no mínimo, numa inserção paroquial, convivendo com um padre e estando mais em contato com aquilo que é a realidade de um sacerdote. Então, ao todo, aí, acredito que 8 anos e meio seria o tempo específico para a formação de um sacerdócio. Amém. É uma bênção, padre, esse programa com o senhor, porque deu para explicar, não só falar da missão do sacerdote, mas de testemunhar também
a graça de ser sacerdote, da experiência pessoal. Isso passou muito bem para quem está assistindo e com certeza você que está nos acompanhando e que sente essa vocação, tenho certeza que esclareceu e que Jesus falou muito ao seu coração. Padre, eu queria que o senhor encerrasse esse bloco com a gente, dando uma bênção para todos que estão nos acompanhando, não só os jovens que estão aí com a vocação ao sacerdócio, mas tem famílias, tem casais nos acompanhando. Dê a bênção para as nossas famílias, para as nossas casas, nossas crianças, a sua bênção como sacerdote. E muito obrigada por nos receber aqui no seminário. Deus ilumine o chamado, até porque Ele é a luz, mas também ilumine o caminho, o itinerário, aquilo que cada um faz nesse discernimento. Olhando aqui para esta imagem de São José, peço a intercessão tanto a ele, este pai adotivo de Cristo, e a Nossa Senhora, mãe dos sacerdotes, que possam realmente formar o coração daqueles que são os futuros pastores da nossa igreja, né? Segundo aquele modelo que é o de Jesus, bom pastor. Um coração zeloso, simples, manso, humilde e totalmente doado, mesmo ferido, transpassado por causa de nossos pecados, mas um coração capaz de amar e amar a todos, sem distinção. Aqui a minha bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco, com uma entrevista especial com seminaristas aqui do Seminário Propedêutico. Olá, meus irmãos. Estamos de volta no programa Na Origem do Carisma, nesse segundo bloco, um programa especial aqui direto do Seminário Propedêutico São José da Arquidiocese de Brasília, no especial Vocações, falando de sacerdócio nessa semana. E agora, nesse segundo bloco, a gente tem a presença de um dos seminaristas que está aqui em formação, no primeiro ano de formação, nessa longa caminhada aí rumo ao sacerdócio, com o Matheus Lordelo. Seja bem-vindo, Matheus, ao nosso programa. Obrigado, Dani. Obrigado por poder estar aqui, partilhar um pouquinho com vocês desse chamado que Deus tem para cada um de nós e falar um pouco do que foi para mim esse chamado e o que vem sendo. Que bom. Matheus, é justamente isso, é essa a minha pergunta. Fala para a gente um pouquinho como é que foi essa descoberta para você. Você é tão jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20 anos, Hoje é 20. Tão jovem. Como é que foi essa descoberta dessa vocação ao sacerdócio? Como foi para você tomar essa decisão de entrar no seminário? Bem, uma vocação é importante que ela seja pautada na palavra de Deus, né? E eu tenho firme em mim, na minha consciência, que a minha vocação está naquela do jovem rico, Mateus 19. E o porquê, né? Porque eu sempre tive oportunidade de tudo, assim como aquele jovem. Só que ao ler aquilo e pelo momento que vinha passando na minha vida, de ter tudo à disposição, mas ter o coração inquieto,
não ter o coração repousado em Deus, aquilo fez me indagar, né? Quem me chama? E é interessante que todo chamado é um chamado a se doar, é um chamado ao amor oblativo. Então, ao ler aquela passagem, aquilo me despertou bastante, porque aquele jovem rico tinha todas as características boas, né? Ele, provavelmente, se tivesse seguido o mestre, é interessante que Jesus olha para ele e Jesus chama ele a seguir. A igreja não tem dúvida de que seria um dos maiores apóstolos, porque ele tinha tudo, ele tinha a disposição. Só que ele decidiu não seguir, porque ele quis se apegar àquilo que era a vida dele. E ao ler aquilo, ao passar pelo momento de um vazio, a procura de Deus, o que é que Deus queria na minha história, eu me deparei, eu não posso fazer que nem ele. O Senhor nos olha, o Senhor nos ama e ele nos chama, a cada um de nós. E eu ficar e ir embora não tem cabimento. Muitos perguntam, né? Como largar as coisas do mundo, largar a nossa família, largar entre aspas, né? Porque não é um abandono geral. Como fazer isso? E digo, isso que nós deixamos não são coisas ruins, pelo contrário, Deus criou e viu que era bom. Só que é trocar algo bom por algo melhor ainda, né? Então aí tem toda uma base vocacional para mim de uma forma particular. O Senhor chama cada um de uma forma particular, mas é importante frisar que ele chama pelo amor e para o amor. Somos chamados a amar. E ao ler essa passagem, a pautar a minha vida, a parar para pensar, eu vi que o Senhor queria algo mais. E a resposta que me veio foi do sacerdócio. Aí logo eu procurei auxílio, né? Procurei a ajuda do seminário, procurei a ajuda do padre Cícero e fomos analisar a minha história. Porque quando o Senhor chama, e ele chama a todos, ele chama desde o ventre da mãe. Então, ao longo da nossa vida, vai ter os aspectos na qual Deus chamou. Ele chamou para algo. E ao longo da história, cabe a nós parar um pouco e analisarmos, a pensarmos, a discernirmos esse caminho. E eu comecei a observar que muita coisa ao longo da minha história casava com isso, né? Tem um relato da minha avó, quando eu tinha 3 anos de idade. Ela dizia que, naquela idade, que eu seria 2 coisas. Ou eu seria ator ou eu seria padre, porque a missa eu celebrava bonitinho, né? Então é interessante, a gente vai vendo essas assinaturas de Deus ao longo da nossa história. E dentro do seminário ele vai confirmando. Tem uma música, no grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Então, ao longo das coisas rotineiras, cotidianas, nós vamos escutando esse chamado de Deus que tem de nos alimentar e nos fortalecer a seguir essa caminhada. Que lindo testemunho. Mateus, como acontece essa rotina de vocês aqui dentro do seminário? A gente sabe que aqui no Seminário Propedêutico, eles adentram para fazer 1 ano, né, de formação e depois vão para o seminário maior, não é mesmo? Como é que é esse primeiro ano e como é que é a rotina de vocês aqui no dia a dia? O que é que vocês fazem? Confesso que da minha parte, antes de entrar no seminário, eu pensei que o seminário era uma casa escura, onde as pessoas iam Acho andar... que todo mundo pensa isso. Onde íamos rezar 24 horas, andando de um lado para o outro, silêncio. Mas você daí pode reparar que uma casa com 25 homens, né, 23 seminários, 2 pares, não vai ser esse silêncio, né? Então a nossa rotina ela tem os momentos de oração, ela tem os momentos de fraternidade, porque Jesus estava com os 12 apóstolos, ele tinha um momento de partilha, ele tinha um momento de oração, ele tinha um momento de sair, ele tinha um momento de ficar recluso consigo. Então, nós temos aqui essa possibilidade. Nós iniciamos o dia com a oração das laudes e a Santa Missa. Partimos para o café da manhã e aí já começa um momento fraterno, em família, né? É uma casa de formação, não é escola, não é faculdade, é uma casa de formação, assim como a casa de Nazaré. Então vamos aprender do Cristo, bom pastor, a sermos como ele. Logo em seguida, no período da manhã, nós temos as nossas aulas, aí vai variar ao longo da semana, desde catecismo, a história da salvação. Chega o horário do meio-dia, fazemos a oração do Ângelus, partimos para o almoço, todos juntos. E ao longo da tarde vem a diversificação nas tarefas da casa, né? Aí vai variar o dia.
Terá o dia que vai ser uma parte maior no estudo, um dia da limpeza, porque oração também é serviço, então temos que servir na limpeza da casa. E assim vai regendo todo o nosso dia. Finalizamos com a oração das completas também na comunidade, daí em diante o repouso. Muita oração, a rotina habitual com muita oração, né? Isso. Mateus, para a gente encerrar essa participação com você, eu quero que você deixe uma mensagem para esse jovem, o mesmo eu pedi para o Padre Cícero, mas que está acompanhando, que tem esse chamado, que sente esse desejo, que já viu sinais na sua infância, igual você falou, que teve esses sinais aí na sua infância, mas que está com medo, que está vivendo os conflitos. Deixa a sua mensagem para esse jovem que está nesse caminho que você já passou, né, da sua decisão vocacional. Quem sou eu para deixar a mensagem, né? A gente vai parafrasear Bento XVI, que é melhor. Ele já diz, jovens, não tenhais medo. Não vale a pena dar a vida a Cristo. Vale a vida toda, né? Vale tudo. Então, compensa. Realmente, se encontrar com Deus para que Ele possa revelar a você mesmo e revelar ao outro. E aí nós podemos também, com a nossa vocação certa, coerente, baseada em Deus, nós podemos exercer aqueles 2 mandamentos que Ele deixou para herdarmos a vida eterna, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo. Não tenham medo. Amém. Não tenhais medo. Acho que essa é a frase mais dita na Bíblia, né? Por Jesus, não tenhais medo. Meus irmãos, aqui a gente vai encerrando esse especial do Na Origem do Carisma. Foi uma graça, uma imensa graça sermos recebidos aqui no Seminário Propedêutico. Agradeço a você, sua participação, Mateus. Eu que agradeço. Ao seminário por nos ter recebido e dizer para vocês que continuem. Essa é a mensagem dos renascidos em Pentecostes. Nós somos consagrados na igreja também e vimos essa necessidade latente da nossa igreja por novos sacerdotes. Que vocês continuem, que Deus abençoe a caminhada de vocês, que daqui a alguns anos vocês sejam novos sacerdotes e os nossos próprios sacerdotes a celebrarem os nossos sacramentos aí futuramente. Amém. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Que Deus abençoe a cada um, que Deus repouse no seu coração nesse momento, no seu discernimento, na sua vocação, seja matrimônio, vida religiosa, sacerdócio, como esse programa especial que nós estamos fazendo, seja qual for a sua vocação, que Deus esteja aí guardado no seu coração e deixe Ele falar, porque Ele vai falar, Ele dá sinais, como o Mateus falou aqui, que ele deu sinais na infância dele, o Padre Cícero deu lindo testemunho dele, todos nós sabemos, temos uma caminhada com Jesus e Ele vai falando. Desde a nossa infância. É só você dizer o seu primeiro sim. Fiquem com Deus. Na próxima sexta-feira nós temos um novo encontro no Na Origem do Carisma.